Nosso estudo sobre dipolo magnético vai ser baseado no elemento de corrente em um campo magnético. Iniciamos então considerando o infinitésimo de fio condutor com corrente, ou seja, com elétrons livres submetidos a um campo elétrico. Com isso nós vamos ter uma densidade de corrente J num elemento dl desse fio, desse condutor. Podemos considerar S como sendo a sua área e ns como sendo o versor relativo a esta área do condutor. Nós já aprendemos que o J, ou o vetor J, é igual a Ne vezes E vezes V de E. Ne é o número de elétrons livres, E é a carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e V de E, ou o vetor V de E, é o vetor velocidade média do elétron. Supondo que este condutor está imerso num campo B, nós também já aprendemos que uma força surge sobre este condutor que tem uma corrente circulando e está imerso num campo, e esta força, ou força magnética, é dada pelo vetor F de M, que é igual a Q vezes o vetor V, produto vetorial do vetor B. E mais especificamente nesse caso, essa força é igual ao número de elétrons livres vezes a carga do elétron vezes o produto vetorial da velocidade média dos elétrons livres pelas linhas de campo magnético, ou pelo vetor indução magnética. E agora observando que Ne vezes E vezes VE é o vetor J, então temos que Fm é igual a J produto vetorial B. Lembrando que é um produto vetorial, portanto, Fm vai estar perpendicular ao plano dado tanto por B quanto por J. Vamos prosseguir identificando dentro do condutor um infinitésimo de volume dV. Esse infinitésimo dV é igual a S vezes o versor N de S, ou N de S chapéu, produto escalar dl. Isso já foi largamente verificado em aulas anteriores. Assim, se temos um dV, teremos necessariamente um infinitésimo de força atuando neste infinitésimo de volume. E vamos caracterizar a direção desse infinitésimo de força na direção do infinitésimo do condutor dl. dFm, ou seja, o infinitésimo de força, é igual ao módulo da força vezes S, destacando o módulo do vetor ns, vezes dl, que é o vetor que indica a direção do condutor. Tudo isso para concordar com a direção do condutor. Em destaque, temos que o módulo de ns chapéu é igual a 1, porque é um versor. Isto posto, resultará que o infinitésimo de força magnética, dF de m, é igual ao próprio Fm vezes S vetor dl, que tem como resultado final o vetor J, S, vezes o produto vetorial de dl por B. Agora vamos colocar de lado o rigor matemático e vamos apelar para as unidades, para uma análise das unidades, ou uma análise dimensional. Sendo J dado como ampere por metro quadrado e S dado por metro quadrado, nós podemos então trocar o J e o S por I. E vamos ter que o infinitésimo de força dFm é igual a I vezes o produto vetorial de dl por B. Mais uma vez, isso confirma para nós que podemos denominar o IDL como um elemento de corrente, a corrente presente dentro de um infinitésimo de condutor. Se uma corrente estacionária percorre um circuito fechado L imerso em um campo magnético B, também sofrerá uma força Fm, e essa força Fm é dada por Fm é igual a I vezes a integral de linha fechada sobre L do produto vetorial dl por B. Se assumirmos que B é invariante, ou seja, é uma constante, então podemos tirar o B da integração. E aí temos na parte de cima o B na integração, e na parte de baixo o B fora da integração, o produto vetorial. E podemos analisar o que quer dizer a integral de linha fechada sobre L de dl, que naturalmente resulta num valor nulo. De outro modo, podemos dizer que a força dentro desse circuito fechado é nula, mas não o torque, e nós vamos ver por quê. Vamos pegar esse circuito fechado na forma de uma espira quadrada. E vamos pensar que esta espira pode ser pivotada em relação aos seus lados, ou seja, permitir giro. Identificamos aqui os lados 1, 2, 3, 4.
nesta espira que está sobre as coordenadas dadas AX, AY e AZ, os versores de direção. Na direção de AX temos o versor NS da espira, que equivale à área da espira. A indução magnética ou as linhas de campo, ou melhor, o vetor B, está na direção do versor AY. E temos que a espira está totalmente sobre o plano AYAZ, de forma que L está sobre o eixo AZ e W está sobre o eixo AY. Então a área S, ou a secção S, é igual a WL, e B, o vetor B, pode ser dado como B vezes o versor AY. E olhando desta forma, temos que os lados 1 e 3 estão paralelos ao vetor B. Portanto, não haverá força devido ao campo magnético, mesmo que haja uma corrente circulando. E aqui precisamos colocar a sinalização de uma corrente circulando. E que toda a nossa análise faça sentido. Então é necessário colocar a corrente I aqui, que estávamos esquecendo. Fazendo as contas, temos que em F2 nós teremos uma força menos BIL, ou menos BIL, na direção do versor AX. E no lado 4 teremos uma força de sentido contrário, mais BIL no versor AX. Estas duas forças são iguais e de sentido contrário, ou opostos. E isto impõe a ideia de um binário de torque. Desta forma, I vezes ômega-L, que é a área da espira, no sentido do versor AX, produto vetorial de B no sentido de AY, do versor AY, resultará no vetor T de M no sentido do versor AZ. T de M é o torque magnético, ou vamos definir apenas como torque. E aqui destacamos I vezes W vezes L no sentido do versor AX, é o que nós denominaremos como momento de dipolo magnético, e sinalizaremos como sendo um vetor M minúsculo, de forma que o vetor de dipolo magnético, ou momento de dipolo magnético, M minúsculo, produto vetorial B, que é a indução magnética, ou o campo magnético, é igual ao torque. O momento de dipolo magnético é um vetor cujo módulo é dado pelo produto entre a corrente na espira e a área desta, com a direção normal a esta espira. Enfim, podemos identificar o vetor M, ou momento de dipolo magnético, tanto em uma barra de ímã, quanto em uma espira percorrida por uma corrente.